Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Nós vamos ler o capítulo de número 4 e o verso de número 8. Filipenses, capítulo de número 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Nós estamos com um tema na nossa igreja falando sobre a essência da vida. Poderia ter nessa frase aí a expressão essência da vida cristã. Poderia ser o modo como nós qualificamos esse modo de ser característico de quem serve a Deus, de quem confessa uma vida diante de Deus. E é por isso que nós estamos meditando ao longo desse ano a respeito do que significa isso, a vida cristã. E não há um modo, uma maneira de alcançarmos o significado do que é a vida cristã, se não partirmos das origens, se não retornarmos à essência. Durante esse ano, nós iremos ver de que maneira Deus deseja que nós possamos encarnar essa vida de maneira autêntica, de maneira justa, de maneira séria. E o apóstolo Paulo talvez seja uma das maiores fontes nas quais nós poderemos beber, a fim de entender o que significa viver a vida cristã de maneira real, de maneira autêntica. A carta de Paulo a essa igreja em Filipe é, sem dúvida nenhuma, uma carta que contém, entre tantos outros elementos, aquilo que precisamos e necessitamos para a nossa jornada. Por isso, às quartas-feiras, nós estamos estudando a carta à igreja de Filipe de carreirinha, lendo verso a verso, lendo capítulo após capítulo e buscando nutrir as nossas vidas dessa essência. Mas hoje eu me atrevi a fazer algo que eu não costumo fazer, que é antecipar, que é dar spoiler daquilo que eu pretendo desenvolver ainda mais na quarta-feira. Estou dando esse spoiler porque julgo que é importante
nós não perdermos de vista as recomendações que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Essa carta escrita à igreja em Filipe é singular, sobretudo pelo fato do coração afetuoso do apóstolo Paulo ser transmitido nas linhas que compõem essa carta. Paulo escreve talvez uma das peças mais afetivas, das peças literárias mais afetivas da Bíblia Sagrada, ao escrever essa carta a Filipe. Ele está dando um retorno, falando a essa igreja com alegria, porque havia recebido de Epafrodito as notícias de como essa igreja permanecia fiel ao Senhor. E Paulo conhecia bem o histórico, a história dessa igreja. Ele chegou naquela cidade, pregou o evangelho. Na cidade de Filipe, uma cidade que havia sido uma cidade capital, quando 720 anos antes, Filipe II, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou aquele território, chegando naquele espaço de divisão entre o Oriente Médio e a Europa, que depois seria objeto da desbravação do seu filho, Alexandre o Grande. Ele estabelece naquele lugar uma cidade capital, uma cidade que ele poderia governar os reinos que ele havia conquistado. Naquela cidade que havia visto na sua história a possibilidade de ordenar o mundo, tanto no que diz respeito às figuras mais intelectuais, políticas e sociais daquele tempo. Hoje, Filipe era uma cidade militar estratégica do Império Romano. Por ali passavam todas as ordens, todas as operações do Império no Oriente Médio. Ali era o lugar de maior concentração de poder político e social do Império Romano, na divisão entre esses dois continentes. Naquela cidade, tão cheia de pompa e circunstância, Paulo se aventura na pregação do Evangelho. Paulo passa a ministrar as boas novas de Jesus. Ali ele é preso, ali ele é perseguido. Ali ele conquista os seus primeiros adeptos, as primeiras conversões. Uma mulher de muitas posses havia se convertido e, por vezes, ajudava no sustento da vida do apóstolo Paulo. Ali, por exemplo, o apóstolo sente a dor de padecer em nome do Evangelho de Cristo Jesus. É naquela cidade de Filipe que Paulo e Silas são presos e encarcerados. E naquela noite de encarceramento, não se entregando às circunstâncias contrárias à pregação do Evangelho, Paulo e Silas passam a cantar hinos espirituais e a orar ao Senhor, passa a dizer, a falar, a pronunciar palavras de salvação. Talvez
Paulo e Silas estivessem cantando naquela noite: Santo, 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 Deus onipotente. Cadê a Igreja Batista cantando comigo? Louvor. Cadê, gente? Ah, isso. Excelso Criador. Talvez enquanto ele cantava isso, eu conjecturo, né, nesse tempo de louvor e adoração, as cadeias foram se quebrando, porque aonde estão 2 ou 3 reunidos, o Deus excelso e onipotente está presente. Cadeia nenhuma resiste à sua presença. É naquele espaço, naquele momento de adoração ao nome do Senhor, que Paulo vê a presença de Deus confirmando o seu ministério, confirmando a sua trajetória de proclamação das boas novas do Evangelho. Naquela noite, um carcereiro e a sua família são salvos. Paulo tinha um relacionamento afetivo com aquela cidade. E quando recebe as notícias de Epafrodito de que aquela igreja estava forte, aquela igreja estava firme, aquela igreja mantinha o seu olhar atento à vontade do Senhor e aquilo que havia sido estabelecido na vida daqueles homens como anunciação do Evangelho, Paulo se enche de alegria e escreve essa carta tão cheia de carinho, tão cheia de amor, tão cheia de afetos. Mas Paulo estava vivendo um momento da sua vida muito singular, um momento da sua vida de absoluta tensão, uma tensão que ele estava projetando para a vida daquela igreja e que se torna tema da sua carta. Paulo está na tensão entre a salvação e a glorificação. Paulo está preso, encarcerado. Ele sabe que do tempo da sua prisão até o tempo da sua soltura, haviam coisas que ele precisava se dedicar. Se você lê essa carta de carreirinha, como faremos nas quartas-feiras, você perceberá que Paulo, por várias vezes, fala: eu estou confiante de que o Senhor me porá em liberdade. Paulo está nessa tensão entre estar preso e a esperança de libertação. Paulo está como cada um de nós e como ele identifica a igreja de Filipe na tensão entre a salvação e a glorificação. Na tensão entre um dia ter aceitado a Jesus e a esperança de que um dia poderá encontrar com Jesus face a face. Eu amo pregações a respeito do arrebatamento. Gosto de nutrir cada dia da minha vida com essa esperança santa de que um dia eu verei Jesus nos ares, que Ele falará o meu nome, e dos céus, como voz de arcanjo, eu ouvirei o meu nome sendo pronunciado pela boca do amado.
dizendo: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança a terra que vos tenho preparado. Eu anseio por esse dia. Quantos anseiam por esse dia dele? Digam graças a Deus, glória a Deus. Se manifesta. Eu anseio por esse dia. Mas entre a minha declaração de fé em Cristo Jesus e esse dia, existe um hiato. Existe um tempo. Existe uma história. Existe um casamento realizado. Existem filhos que nasceram. Existem trabalho a desenvolver. Existe entre a proclamação de que eu creio em Jesus e o dia que ele voltará, uma história de vida. Uma história que precisa ser vivida. E que precisa ser encarnada não como o mundo vê a vida, precisa passar pelo batismo da vida de Cristo, precisa adotar a adjetivação, a qualificação de uma vida outra em relação à vida que tínhamos. O adjetivo que damos à nossa vida depois que aceitamos a Jesus é vida cristã. Passamos a qualificar a nossa vida não como uma vida qualquer, mas uma vida que aponta para Cristo. Uma vida que aponta para essa realidade de Deus que precisa ser identificada em nós. Uma vida que precisa se alinhar ao projeto de Deus de nos transformar nesses seres que habitarão a eternidade. Entre a declaração de confissão de fé em Jesus e a glorificação, existe a minha e a sua história. E eu acredito que essas palavras do apóstolo Paulo podem nortear a nossa vida cristã de maneira poderosa, porque olha o que ele diz. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. É aquela coisa que você diz no final para que fique absolutamente registrado. Sabe aquela fim de conversa que você quer deixar uma pulga atrás da orelha de alguém? Que você quer encerrar o assunto de maneira a encerrar o assunto, mas deixando quem está dialogando com você com alguma coisa para ficar para depois da conversa. Paulo diz, destacando, dando ênfase, aquilo que precisa ser encarado pela igreja entre esse período que se chama a vida. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Concentrem a sua vida em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Adotem um modo de pensar e de refletir na vida que tenha qualidade, que tenha um filtro. Selecionem que tipo de pensamentos
podem circular a sua mente, que podem habitar o seu coração. Concentre a sua atenção, portanto, em virtudes. Porque uma vida cristã pode muito bem ser vivida esquecendo de que a convocação de Deus para nós é para uma vida de virtudes. Esse é o primeiro ponto. Paulo convida a igreja a adotar, a concentrar-se, a dar atenção a virtudes, porque uma vida cristã pode ser vivida sem dar atenção às virtudes. Você pode ser crente, você pode vir à igreja, você pode ocupar os bancos da igreja, você pode nutrir a sua vida dia a dia de discursos cristãos. Você pode ler devocionais, você pode ler aí o Café com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você pode ler o solo do Eugene Peterson, eu prefiro esse. Entre um e outro, compre o solo, faça o devocional. Você pode vir à quarta-feira, você pode vir aos domingos, você pode ter uma rotina religiosa, sem que as virtudes do Evangelho habitem a tua mente e o teu coração. Você pode ter a performance religiosa, e isso é muito sério no nosso tempo. Nós vivemos um tempo de performances religiosas, onde pessoas dizem ser cristãs, falam como cristãos, até adotam elementos de uma dita cosmovisão cristã, mas a sua vida não reflete as virtudes do Evangelho. Por isso, a advertência do apóstolo Paulo é para que nós estejamos atentos ao modelo de vida que nós vivemos, a fim de que nós possamos nos concentrar nas virtudes. A segunda coisa que esse pequeno versículo nos aponta é que o apóstolo Paulo não está para uma igreja madura, preocupado em montar cartilhas de orientação de pode ou não pode. Paulo não está preocupado com pecados. Paulo está preocupado com vida virtuosa. Quando, é claro, ele aponta para as virtudes, é óbvio que ele está falando sobre uma vida que não, encontrando essas virtudes, pode incorrer em erros, em pecados. Mas perceba que a ênfase do apóstolo Paulo não é sobre os pecados. Porque o grande problema que uma vida que performatiza a religião pode ter é a concentração em pecados. Você já viu gente assim? Não vou falar porque é pecado. Não vou fazer isso aqui porque é pecado. Não vou isso porque é pecado. E aí na conta do pecado,
ele coloca uma série de coisas, uma série de elementos da sua vida e não dá atenção àquilo que importa. Fica, por medo do pecado, cativo pelo pecado. Fica com receio do pecado, preso no pecado. Porque se concentra tanto em o que pode e o que não pode fazer, que se esquece que o chamado da vida cristã é para a encarnação de virtudes. O pecado não é alguma coisa a respeito do qual nós devemos temer. Pecado não é algo a respeito do qual a igreja deve concentrar a sua atenção. O que a igreja deve estimular não é as conversas de corredor sobre pecados alheios. O que a igreja deve estimular é de que modo nós podemos conduzir homens e mulheres a uma vida de virtudes. Pecado só tem poder de separar, de dividir, de cindir, de neurotizar, de tornar as nossas mentes cativas pelo medo, de constranger corações, homens e mulheres, de conviver. Não, eu não vou na igreja por causa dos meus pecados. Você já encontrou alguém assim? Que no curso da sua vida disse para você, não, quando eu resolver algumas coisas eu passo a ir à igreja. Primeiro deixa eu resolver isso e aquilo, porque aí sim eu terei condições de ir. Não, meu irmão. A igreja é o ambiente de pecadores que estão tão absolutamente conscientes da sua vida de pecado que escolheram passar pelos umbrais dessa porta, que estão marcadas pelo sangue do Cordeiro, e cada um que passa por essas portas recebe o banho purificador do sangue de Jesus, onde os seus pecados são perdoados, e deles o Senhor é capaz de dizer, eu não me lembrarei mais. Por isso que nós, como igreja, não ficamos apontando o dedo na vida das pessoas. Por isso que nós não ficamos investigando a vida de ninguém. Para saber o que está fazendo, com quem está andando, com quem está falando. Às vezes, de vez em quando, eu recebo um negócio aí. Você viu que entrou no carro do fulano? Não me interessa. Você viu que estava conversando com ciclano, mas você sabe qual era a conversa? Você viu caçadores de pecado. Eu falo que esses caçadores de pecado não são só caçadores de pecado, são caçadores de confusão. Eles não se contentam com a sua própria vida, às vezes perturbada, atribulada, que eles querem ver na vida do outro a tribulação e a perturbação. E aí começam a criar até histórias sobre a vida de pessoas. Aqui, em nome de Jesus, não tem nenhum radar, nenhum caça-pecado. Aqui há homens, sim, e mulheres que foram chamados para serem pescadores de homens e de mulheres e que têm lançado a palavra de Deus como isca para pescar homens e mulheres para o serviço do Senhor. Agora, caçador de pecado está fora daqui. Não tem espaço, não tem vez, não tem lugar. Esse ambiente, nós todos sabemos
olhando para nós mesmos, examinando cada um a si mesmo, como fazemos diante da ceia do Senhor, que nós somos errados, que nós somos falhos. Se alguém um dia virar para mim, isso nunca aconteceu aqui, mas virar para mim e falou: pastor, eu estou sabendo do teu pecado. É, meu irmão, está sabendo? Eu sei dele todos os dias. Estou sabendo aí que o Senhor anda em pecado. Falei: está sabendo, meu irmão? Oh, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque o pecado é algo realmente a respeito do qual a vida cristã esbarra todos os dias. Mas sabe qual é a palavra bíblica para a insistência do pecado nas nossas vidas? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus para a minha vida, com falhas, com erros, com descaminhos e acertos, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra de Deus para as minhas inconformidades, para as ambivalências que habitam o meu ser e a respeito do qual eu não sou capaz, muitas das vezes, de enfrentar, o pecado sempre está diante de mim, mas graças a Deus, que me dá a vitória em Cristo Jesus, que morreu por mim, ainda eu sendo pecador, graças a Deus, porque o Senhor usou de misericórdia na cruz pela minha vida. Do que fala, então, a igreja? Do que vive, então, os cristãos? Das virtudes do reino de Deus. Vive das virtudes de Cristo Jesus. Vive nutrido por aquilo que nutre a vida de Jesus. Por esse qualificador ético, moral, que deve habitar os nossos corações, ganhando espaço dentro de nós, fazendo esse processo de conversão da nossa vida enquanto vivemos aqui. Enquanto vivemos aqui, enquanto Cristo Jesus não vem dos céus para nos buscar, o que deve habitar a nossa mente, o nosso coração, é a busca pelas virtudes, é concentrar a vida e a atenção em quê? No que é verdadeiro. Sabe, você acordar de manhã sabendo que existem desafios morais a respeito dos quais você deve enfrentar, não com mentira, mas com verdade. Existem atitudes que você tomou, existem coisas que fizeram, que clamam por virtude. E que virtude? A virtude da verdade. Mas a virtude da verdade, ou a verdade em si própria, não basta. Ela precisa de complemento. Porque senão a gente fica aquelas pessoas, já viu aquelas pessoas? Eu só estou falando a verdade, você não aguenta a verdade. Meu irmão, eu aguento qualquer verdade, desde que ela seja dita em amor. Verdade sem amor é grosseria. Não basta dizer a verdade. Deve pensar em tudo aquilo que é nobre. Deve dizer a verdade, mas essa verdade deve ser tão polida que você acha que você está falando com o filho da rainha Elizabeth.
de tanta nobreza que tem no modo de falar, de tanto carinho que tem no cuidado em transmitir a verdade. Mas a nobreza não é suficiente. Ela carece daquilo que é correto. Ela precisa ser norteado pela via reta. Para dizer a verdade, não precisa emular a verdade. Pelo contrário, deve dar à verdade o seu tom, embora seja nobre, dizê-la de maneira consciente, reta, sincera. Mas a sinceridade e a correção não são suficientes. Então você ainda deve pensar em tudo aquilo que é puro. Deve ter pureza nos seus gestos, na sua palavra, no seu andar, nas escolhas de palavras. Ainda que a pureza não seja suficiente, deve tudo isso ser nutrido por aquilo que é amável. Saber que o que está sendo dito, feito, não é apenas uma ação motivada pela verdade, pelo correto, pelo puro, mas pelo amor. Por uma linguagem gestual, emocional, linguística, que expressam de alguma forma que aquela postura que se tem em nome do amor e tudo aquilo que é admirável. A tudo aquilo que pode se dizer ao final, que bom que foi dito. Olha, que irmão, que irmã maravilhosa. Meu chefe, o cara chegar em casa e falar assim, meu chefe me chamou a atenção, mas eu nunca vi alguém com tanta graça, com tanta misericórdia. É admirável ver alguém com tanta educação, com tanta lisura, com tanta correção. Disse tudo o que precisava dizer, sem me xingar, sem me desqualificar, sem me empobrecer, sem me coisificar. Que bom ter um chefe assim. Que bom ter uma esposa assim. Que bom ter um marido assim. Que bom ter um noivo assim, uma noiva assim. Tem o banco ali dos noivos. Que bom ter encontrado alguém assim. Tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de todo louvor. A vida cristã, a essência da vida cristã, é um convite a concentrarmos as nossas forças e energias em virtudes que glorifiquem e louvem ao nome do Senhor. É uma trajetória de vida que aponta para o lugar que estamos indo. É nutrir a nossa vida desses elementos, dessas virtudes do reino de Deus que identificam que nós estamos trilhando a vida e essa vida com destino a um lugar bom. O céu deve ser uma coisa boa, não por causa dos benefícios que lá podem se encontrar, mas o céu deve ser identificado como uma coisa boa, porque eu e você estaremos lá. A vida cristã, vivida na essência das virtudes de Deus,
apontam para este mundo que existe um lugar melhor do que esse que vivemos para morar. Eu não sei se você me entendeu, ou só se o Isaac pegou o manto dessa noite. Mas o que eu estou dizendo é que a sua vida deve apontar para aqueles que contigo se relacionam, que existe um lugar que você deseja ir e que ela deve desejar também, porque lá deve ser um lugar bom, porque você é uma pessoa que reúne as virtudes do reino de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Essas são as minhas palavras e a minha oração à Igreja Batista Filha de Sião, em nome de Jesus.